um ser humano pode fazer é ter uma aliança com Deus, porque ter uma aliança com Deus é algo seguro, ter uma aliança com Deus é algo maravilhoso, ter uma aliança com Deus, meus amados, a Bíblia diz que o nosso Deus é imutável, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia diz que no nosso Deus não há sombra de variação, o nosso Deus não muda. Ter uma aliança com Deus é algo seguro, ter uma aliança com Deus é algo sólido, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que cumpre as suas promessas, Ele é um Deus que cumpre as suas palavras, e Ele é um Deus que nunca volta atrás nas alianças que Ele faz. Nosso Deus é um Deus de alianças, nosso Deus é um Deus de pacto. O nosso Deus, Ele fez aliança com Moisés, Ele fez aliança com Noé, Ele fez aliança com Abraão, Ele fez aliança com você e comigo, através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Irmãos, é maravilhoso ter aliança com Deus, porque a aliança com Deus, meus amados, ela nos garante a salvação da nossa alma. Você sabia disso? A nossa aliança com Deus nos garante a vida eterna no céu com o Senhor para sempre. A aliança com Deus nos garante o perdão dos nossos pecados. A aliança com Deus nos garante cura para a nossa alma, nos garante libertação, nos garante transformação. A aliança com Deus nos eleva de categoria, porque nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos de Deus. A melhor coisa que um homem pode fazer é ter uma aliança com Deus. Irmãos, a aliança com Deus é segura. A aliança com Deus é diferente do que algumas alianças comerciais dos dias de hoje, que numa aliança comercial, dois sócios se unem, né, e fazem uma aliança, mas pode acontecer que um deles quebre a aliança e deixe de lado a sua aliança. A aliança do casamento muitas vezes não é respeitada, muitas vezes ela é quebrada, ela é rompida. Mas, irmão, a aliança que nós fazemos com Deus, Deus nunca quebra as alianças que Ele faz. Mas tem uma coisa: a aliança com Deus nos traz muitos benefícios. E eu poderia passar a noite aqui falando sobre os benefícios da aliança com Deus: perdão, salvação, cura, milagres, presença de Deus na nossa vida, nas 24 horas do nosso dia, o anjo do Senhor que acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Eu poderia passar aqui a noite inteira falando sobre os benefícios de se ter uma aliança com Deus, mas você não precisa ouvir isso, porque, meus amados, o que nós mais ouvimos é a respeito dos benefícios. Só você ligar numa televisão, num programa evangélico, e você vai ouvir ali sobre os benefícios, sobre o que é bom, sobre o que você vai receber, o que Deus tem para te dar, e você já sabe disso. Mas toda aliança tem dois lados. Existem os benefícios, existem os direitos, os privilégios, mas existe também os compromissos, existe também os deveres, existe também as nossas obrigações, a nossa parte na aliança. Toda aliança tem dois lados. Eu estava lendo um livro, há alguns anos atrás, do Benny Hinn, chamado O Sangue. E neste livro, o autor compartilha sobre como eram feitas as alianças no Oriente Médio, na época que ele morava lá. E como até hoje algumas alianças são feitas nos povos primitivos, nas tribos. O pai dele decidiu fazer uma aliança com um vizinho que era muito amigo. E eles fizeram uma aliança. Eles escreveram, fizeram um compromisso por escrito, que se um morresse, se você morrer, eu vou cuidar da sua família, eu vou cuidar dos seus filhos, eu vou cuidar da sua esposa, não vai faltar nada. E se eu morrer, você vai cuidar dos meus filhos, você vai cuidar da minha família e não vai faltar nada. Vamos fazer esta aliança, nós vamos nos tornar irmãos. E aí eles fazem por escrito a aliança. Depois eles fazem um corte no braço, e um junta o braço ao braço do outro e fala: olha, o sangue que é meu está correndo nas suas veias, e o meu sangue está correndo nas tuas, e agora nós somos irmãos de sangue. Irmãos, eu fiquei meditando, que coisa gloriosa, porque o nosso Deus também fez uma aliança de sangue com a gente.
A aliança que Deus fez, meu irmão, todo o tratado da aliança está aqui na Bíblia Sagrada. Aqui você vai encontrar os benefícios da aliança e vai encontrar também os compromissos dessa aliança. E esta aliança foi selada com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. A nossa aliança com Deus, houve um preço de sangue que foi derramado por esta aliança. Como está a sua aliança com Deus, meu irmão? Você tem desprezado esta aliança? Será que você tem feito como o povo de Israel, deixado a aliança esquecida, desprezada, negligenciada lá em Criate Jearim? Ou será que você tem feito como Davi? Não, a aliança está abandonada, mas eu vou trazer a aliança de volta. Eu vou colocar a aliança no lugar de destaque. Eu vou trazer a arca da aliança para o lugar que ela merece. Em qual lugar na sua vida a aliança que você tem com Deus está? Qual posição na sua vida a aliança com Deus ocupa? Davi queria trazer a arca da aliança para um lugar de destaque, para um lugar de visibilidade, para Jerusalém, para a cidade de Davi. Quantas vezes esquecemos da nossa aliança com Deus, desprezamos, mas nessa noite Deus te convida a colocar a sua aliança com Deus num lugar de destaque. E sabe qual é este lugar? É o primeiro lugar, é a prioridade, porque a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como está a sua aliança com Deus, meu irmão? Como está a sua aliança com Deus, minha irmã? Meus irmãos, a aliança com Deus requer de nós exclusividade. Deus não aceita nos dividir com ninguém. Deus não aceita te dividir, meu irmão, com ninguém. A aliança que nós temos com Deus requer de nós exclusividade. A aliança que nós temos com Deus, meu irmão, ela deve ser refletida no nosso dia a dia, nas nossas decisões, nas nossas atitudes.